Você já sentiu que tem algo diferente acontecendo? Como se algo muito grande estivesse se aproximando, mas você não sabe bem o que. Pode parecer estranho, mas talvez esse sentimento esteja certo. Tem uma mudança em curso e ela não precisa ser mágica ou complicada para ser real. Às vezes, a vida começa a nos dar sinais, e a gente só precisa parar um pouco para perceber. Nem sempre é um caminho difícil. Às vezes, basta um pouco de silêncio, de atenção, de escuta. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias. Uma vontade de mudar algo, uma emoção diferente, sonhos mais fortes. Isso não é por acaso. Tem muita coisa se movendo. E algumas pessoas, que chamamos de pleiadianos, seres de outras dimensões, ligados à nossa origem espiritual, estão ajudando nesse processo. Estão nos lembrando do que somos, do que viemos fazer aqui. Esse vídeo é um convite para olhar para isso com calma, sem medo. É sobre reconhecer o que já está aí, bem dentro de você. Há momentos em que o sol parece mais do que luz, ele revela portais escondidos na própria alma. Sua frequência não é apenas calor físico, mas uma senha vibracional que destranca códigos ancestrais, armazenados em nossa memória cósmica. Assim como a Terra pulsa como uma biblioteca viva, o Sol atua como guardião de suas chaves douradas. Quando você se permite sentir essa luz com presença, começa a perceber que ela fala não em palavras, mas em pulsações energéticas que tocam o núcleo do seu ser. Cada raio é como um sussurro cósmico que ativa páginas esquecidas dentro de você. Não é necessário compreender com a mente, mas sim com o campo do coração. E quando isso acontece, algo muito antigo desperta silenciosamente. Imagine a Terra como um ser vivo, não uma metáfora, mas uma inteligência orgânica conectada ao cosmos. Dentro dela, cada folha, cristal ou gota de água guarda uma informação vibracional. E o Sol, como consciência superior, envia impulsos que ativam esses registros. É um sistema interligado, onde o corpo do planeta e o corpo humano compartilham uma mesma programação energética. Quando você sente um arrepio ao olhar para o céu ou uma emoção inexplicável ao tocar o solo, saiba, isso é uma leitura vibracional acontecendo. Você é tanto receptor quanto transmissor dessa rede. É a sua presença que permite a ativação da linguagem universal, que permeia tudo. Códigos solares são muito mais do que conceitos esotéricos, são realidades energéticas em movimento. Eles entram em sintonia com nosso DNA, despertando arquivos dormentes que nos conectam à nossa origem estelar. A luz, nesse sentido, não é apenas iluminação, é informação codificada em forma de vibração pura. Pessoas sensíveis sentem essa ativação através de sonhos vívidos, lacrimejamento repentino ou uma vontade súbita de mudar de vida. Esses sinais são respostas do corpo à recalibração energética. A luz do Sol central galáctico chega através de nosso Sol local, como pacotes de atualização espiritual, destinados a quem escolhe estar consciente. Tudo isso só se torna acessível quando há escuta interior. O silêncio passa a ser um instrumento de afinação para captar essa linguagem invisível. A natureza, nesse processo, atua como uma biblioteca sensorial. Cada pedra, cada canto de pássaro, cada sopro do vento são páginas vivas desse grande livro. E quando você se coloca em estado de presença, com o coração aberto, começa a decodificar essas mensagens. É como se uma lembrança adormecida finalmente encontrasse espaço para se expressar. Os embaixadores da luz sabem disso, pois vivem de forma sintonizada com esses sinais sem pressa, sem medo, apenas com atenção plena ao invisível. A prática não exige complexidade. Um momento de sol no rosto ao amanhecer, com respiração consciente e olhos fechados, já inicia o processo. Leve consigo uma intenção clara, uma pergunta sincera, e observe como a luz responde não de forma verbal, mas como sensações, ideias ou inspirações repentinas. Esse contato frequente afina a percepção para as camadas sutis da realidade. A Terra, enquanto biblioteca viva, começa a se revelar em detalhes que antes pareciam banais. Você percebe que tudo está falando com você, não apenas a luz, mas também a sombra.
porque ambos fazem parte do mesmo idioma cósmico. Nem sempre essa jornada é linear ou confortável. Muitas vezes, a ativação dos códigos traz à tona memórias densas, padrões antigos, dores não resolvidas. É o processo de reorganização interior, como limpar uma estante esquecida para abrir espaço ao novo. E nesse ponto, é fundamental acolher-se com compaixão. Os códigos solares não são varinhas mágicas, são catalisadores de transformação real. Eles não fazem por você, mas com você. Cada escolha consciente, cada silêncio cultivado, cada lágrima compreendida é uma página reescrita em sua jornada de despertar. E isso reverbera em toda a rede planetária. O que está se revelando agora é maior do que imaginamos. Estamos em pleno processo de reativação da matriz da biblioteca cósmica. Cada ser desperto torna-se uma nova página iluminada nesse grande livro da humanidade. A luz solar é o marcador, o índice que guia para os capítulos que precisam ser revisitados. E você, ao se alinhar com essa frequência, torna-se não apenas leitor, mas autor da nova realidade que está emergindo. Tudo isso faz parte do plano maior de reconexão com nossa origem estelar. Porque, no fundo, sempre fomos parte da luz, e a luz sempre esteve esperando por nossa lembrança. Imagine que o universo inteiro é uma grande biblioteca viva, pulsante, feita de frequências, memórias e luz. Agora, imagine que seu DNA é o cartão de acesso a essa matriz, não um simples código biológico, mas um livro multidimensional. Dentro dele estão registros de vidas passadas, dados de outras galáxias, e instruções vibracionais deixadas pela família estelar. A matriz da biblioteca e o DNA sagrado não são coisas separadas, são reflexos um do outro. O que chamam de DNA lixo é, na verdade, o arquivo oculto da alma, esperando o momento certo para se abrir. E o despertar espiritual é o ponto de ignição, é quando sua alma começa a lembrar como decodificar o que já está em você. A biblioteca não está fora, ela vibra dentro. Cada vez que você sonha com lugares desconhecidos ou sente que uma música fala com algo profundo em você, é uma página do seu DNA se ativando. Sons, geometrias sagradas, emoções puras e intenções elevadas são como senhas cósmicas que liberam esses dados. É como se, por alguns segundos, você estivesse navegando pelos corredores de um conhecimento antigo, íntimo e ainda assim esquecido. Sementes estelares sentem isso com mais intensidade, porque já acessaram essa sabedoria antes. Cada lembrança inexplicável, cada déjà vu intenso, é uma fagulha desse livro interno sendo folheado. A biblioteca responde à vibração e você é a chave. Tudo começa na frequência que você emite. A conexão com essa matriz não exige dogmas nem técnicas sofisticadas. Ela exige presença, escuta e verdade. Quanto mais limpo o canal interior, mais claros os sinais. Técnicas simples como a escrita automática, a escuta de mantras ou visualizações com a flor da vida ativam essas páginas ocultas. É como se a biblioteca cósmica testasse a sua prontidão vibracional. Muitos embaixadores da luz ensinam que o corpo é a antena, o DNA é o chip e a consciência é o sistema operacional. Quando esses três se alinham, o acesso se expande. E o que parecia uma dúvida se torna clareza. O que parecia impossível se torna familiar. Já teve aquela sensação de ter recebido uma resposta antes mesmo de formular a pergunta? Isso é o campo da matriz respondendo antes da mente compreender. Ela não opera em lógica linear, mas em ressonância vibracional. Sonhos recorrentes, emoções que não se explicam, visões simbólicas. Tudo isso são códigos sendo liberados. A ciência ainda engatinha nesse território, mas almas despertas já estão vivendo isso. E a beleza está justamente aí, em não precisar entender para sentir. A biblioteca vive e responde com sincronias, você só precisa silenciar o ruído e ouvir. A memória cósmica nunca foi perdida, apenas adormecida. Muitos relatam lágrimas inesperadas após meditações, arrepios diante de mantras ou mudanças bruscas de perspectiva. Isso não é fragilidade, é memória sendo ativada.
Quando seu DNA começa a responder aos estímulos da luz, é como se páginas esquecidas voltassem a brilhar. E você sente isso no corpo, nas emoções, nas escolhas que se reconfiguram. O despertar não é um ato isolado, mas uma sequência de desbloqueios. Cada insight, cada intuição, é uma nova linha desse livro cósmico. E quanto mais você lê, mais você lembra de quem é, de onde veio e por que está aqui agora. Mas atenção, a matriz não revela tudo de uma vez. O acesso é gradual, respeitando seu nível de prontidão. Primeiro vêm os sussurros, depois os símbolos, e só então as revelações. A biblioteca responde à sua integridade. Por isso, buscar esse conhecimento com humildade é fundamental. O que você acessa, integra. E o que você integra, transforma sua realidade e a de todos ao seu redor. Porque cada nova página lida por você atualiza o campo coletivo. Somos leitores e autores, simultaneamente. E cada palavra vibrada na luz reescreve o livro da humanidade. E se tudo isso estiver te chamando, é porque você já está dentro da biblioteca não como visitante, mas como guardião. Seu DNA é a senha. Sua consciência é a bússola. E o universo está pronto para te lembrar de tudo aquilo que sua alma nunca esqueceu. O reencontro com a matriz da biblioteca é, na verdade, o reencontro com você mesmo. Porque dentro de você, pulsa um universo inteiro esperando ser lido página por página, luz por luz, até que a lembrança se torne presença viva. E, então, o próximo capítulo começa com o contato estelar. Nem todo contato com seres estelares acontece sob luzes ou aparições. A maioria se dá em silêncio, no sutil, quando a alma silencia e o coração escuta. Os pleiadianos, por exemplo, não chegam como heróis nem deuses, mas como irmãos antigos, com uma missão clara: despertar memórias. Eles não impõem, apenas lembram. Lembram que você não está sozinho, que há algo em você muito maior do que o corpo e a mente. Eles se comunicam através de sonhos vívidos, sincronicidades marcantes, arrepios sem razão aparente e pequenos sinais que, juntos, formam uma linguagem vibracional. Uma linguagem que não se aprende, se sente. Esses seres de luz falam frequência, não idiomas. E sua mensagem só pode ser captada por quem aprende a ouvir com o campo energético, não com os ouvidos. Quando a comunicação acontece, ela vem carregada de um sentimento profundo de amor incondicional e pertencimento cósmico. É como se você fosse abraçado por algo que sempre conheceu, mas havia esquecido. Muitos embaixadores da luz, encarnados agora na Terra, já vivenciam isso mesmo sem usar palavras como pleiadianos. Eles irradiam esse campo, vivendo em coerência, inspirando pelo exemplo, despertando outros apenas pela presença. Para iniciar esse contato, não é necessário nada espetacular. Uma vela acesa, uma respiração profunda, uma intenção pura já bastam. Antes de dormir, um pedido sincero: me conecto com a família estelar da luz, com amor e sabedoria. E então, confiar. Porque esse contato não se força, ele se permite. Um sonho simbólico, uma mensagem canalizada em escrita intuitiva, ou uma simples emoção intensa sem motivo claro podem ser respostas. Os sinais são sutis, mas constantes. O campo responde quando você está alinhado com a frequência da lembrança. E quanto mais você pratica o silêncio interior, mais claro tudo se torna. O ego, claro, vai resistir. Vai dizer que é imaginação, carência, fuga. Mas o coração reconhece o que a mente tenta desmentir. A sensação de já vivi isso ou estou sendo observado com amor não é ilusão. É eco de memórias cósmicas sendo ativadas. Crianças que olham para o céu com saudade, adultos que sentem não pertencer a este mundo, artistas que criam obras que parecem canalizadas, todos estão sob essa influência. É a família estelar soprando lembranças. E uma vez que esse contato acontece, você começa a perceber que seu corpo, seu DNA, sua intuição, tudo está sendo guiado com propósito. Os pleiadianos não chegam para impressionar, mas para calibrar. Eles não alteram o livre-arbítrio, mas oferecem orientação vibracional constante. O que você sente como uma súbita vontade de mudar hábitos, sair de um lugar,
iniciar algo novo muitas vezes, é esse contato agindo. Eles sussurram, nunca gritam. E cada decisão tomada em sintonia com esses impulsos é uma abertura maior ao campo de comunicação. A vida se alinha, os ruídos diminuem, e as sincronicidades aumentam. Tudo se torna parte de um fluxo, o fluxo do reencontro com quem você realmente é. Esses seres têm paciência, mas também urgência. Eles respeitam nossos ciclos, mas sabem que estamos em um ponto de virada vibracional importante. Por isso, o número de contatos sutis tem aumentado. Não é coincidência, é convocação. A Terra está sendo preparada para uma nova frequência e cada ser desperto é uma âncora dessa luz. Os embaixadores da luz estão sendo ativados para sustentar esse campo. Alguns com palavras, outros com silêncio. Uns curam com as mãos, outros com o olhar. Mas todos carregam uma lembrança comum: a de que não estão aqui apenas para viver, estão aqui para lembrar e despertar. E quando essa lembrança se instala, tudo muda. A busca externa dá lugar à sabedoria interna. A pressa cede espaço à presença. O medo é substituído por confiança. E a vida, antes cheia de ruídos, passa a ser guiada por uma melodia silenciosa e sagrada. Os pleiadianos não são o destino, mas o espelho que te mostra seu verdadeiro rosto cósmico. Eles não vêm para nos levar, mas para nos ajudar a ancorar o céu na terra. Porque o reencontro já começou, e você é uma parte essencial desse novo capítulo, que está sendo escrito agora página por página, estrela por estrela. Tem algo no ar que pulsa além da lógica. É uma inquietação ancestral que toca o corpo, atravessa os sonhos, provoca as emoções mais profundas. Não é medo, é memória sendo ativada. Um chamado silencioso, mas insistente, que vem do coração da Terra. Porque este planeta nunca foi comum. Ele é um projeto galáctico multidimensional, tecido por civilizações estelares que deixaram aqui fragmentos de suas sabedorias. Os pleiadianos, entre outros povos, participaram da composição vibracional deste campo de experiências. E agora, à medida que o relógio cósmico avança, tudo começa a despertar. Estamos vivendo um ponto de inflexão, um limiar planetário onde as estruturas antigas colapsam e novas frequências tomam forma. Essa sensação de urgência coletiva não é loucura, é ressonância com um campo em transição. Sistemas externos ruem, mas o verdadeiro colapso acontece por dentro: o ego, os apegos, os padrões repetitivos. A Terra, enquanto campo dinâmico, está recebendo atualizações energéticas constantes. Essas atualizações, muitas vezes chamadas de códigos solares, interagem diretamente com o DNA humano e com sua memória estelar. E quanto mais você resiste, mais denso fica o processo. O despertar não é mais opcional para quem sente o chamado, ele se impõe como fluxo natural. Essa transformação não começa com mudanças fora, mas com pequenas escolhas cotidianas. Escolher a verdade, escolher o silêncio, escolher elevar a própria vibração, já é contribuir com o coletivo. As sementes estelares, almas que vieram com o propósito de sustentar essa transição, não precisam de palco. Elas operam no invisível, transformam só com a presença, relembram o campo de quem somos. E você pode ser uma delas, mesmo que ainda não saiba como ou porquê. O projeto da Terra nunca foi sobre salvação, mas sobre experiência e lembrança. Aqui, as dimensões se sobrepõem, o tempo se entrelaça, e cada consciência é um ponto de ancoragem. O coração humano é a chave, ele pode tanto bloquear quanto ativar portais interdimensionais. Por isso, cuidar da própria frequência é um ato revolucionário, e tudo se torna parte do caminho espiritual: o que se come, o que se pensa, o que se sente. A espiritualidade verdadeira é coerente, ela se vive nos detalhes, nos gestos, nas escolhas silenciosas que ampliam a conexão com o todo. Lugares sagrados do planeta emitem códigos intensos, mas o corpo humano é o verdadeiro portal. Cada chakra é um campo de acesso. Cada célula guarda registros. E quando o coração se abre, o véu começa a cair. As ondas de luz vindas do centro galáctico não são apenas simbólicas, são forças reais, reprogramando o campo planetário.
É por isso que tantos estão tendo sonhos lúcidos, visões, ou mesmo crises emocionais inexplicáveis. A reconfiguração está em andamento, e a escolha agora é colaborar com ela ou resistir até que a dor force a mudança. A presença dessas novas frequências está atingindo todos os níveis: social, ambiental, espiritual. Crianças chegam mais despertas. Adultos comuns se veem tocados por experiências que desafiam a lógica. Até a ciência, aos poucos, começa a tocar no mistério. Mas o verdadeiro movimento não está nos laboratórios, está nos corações despertando um a um. A Terra está se lembrando de si mesma, e ao fazer isso, nos empurra também para a lembrança. Essa é a dança, o planeta e seus habitantes se ajustando mutuamente numa espiral ascendente de consciência. E quando entendemos que tudo isso faz parte de um plano maior, um plano que envolve múltiplas dimensões, linhas do tempo e inteligências cósmicas, começamos a viver diferente. A relação com o planeta muda. A relação com o outro muda. E, principalmente, a relação consigo mesmo se transforma. Porque esse despertar coletivo não é apenas o fim de um ciclo, é o início da ativação de uma nova Terra. Uma terra onde os guardiões conscientes voltam a seus postos, onde o invisível se torna visível e onde o símbolo se torna chave. Para o próximo nível da existência, todo ser humano carrega em si códigos únicos, como chaves vibracionais, aguardando o momento certo para girar. Mas essas chaves não são feitas de metal, nem se inserem em fechaduras visíveis, elas vivem nos símbolos, nas metáforas, nas sensações inexplicáveis. Muitas vezes, o que parece uma coincidência banal é, na verdade, uma ativação simbólica. Um número que se repete, uma música que toca fundo, uma frase que te emociona, tudo isso são lembretes da alma. A linguagem da consciência superior não é literal, é simbólica. E quanto mais você se abre para essa escuta, mais sua própria realidade começa a se revelar como um livro cósmico esperando ser lido. O despertar espiritual, então, não é algo distante, nem reservado a poucos. Ele começa quando você diz sim para aquilo que já pulsa em você, mas estava adormecido. Essa ativação não depende de ninguém externo, ela é interna, espontânea e quase sempre iniciada por um símbolo. Mestres antigos sabiam disso, por isso falavam por parábolas, transmitindo segredos em forma de histórias. Da mesma forma, os pleiadianos comunicam através de imagens, sonhos, sensações. Quando você se conecta com sua essência, percebe que o universo fala constantemente e fala com amor. Quer ativar suas chaves internas? Preste atenção na linguagem da vida. Anote sonhos, observe padrões que se repetem, sinta a energia por trás das palavras. A criação está codificada com pistas. Um livro que chega na hora certa, uma borboleta que cruza seu caminho, uma emoção súbita ao ver uma obra de arte, tudo são acessos vibracionais. E a melhor forma de escutar é com presença. Os embaixadores da luz fazem isso com maestria, eles vivem com atenção simbólica, reconhecendo a sacralidade nos detalhes do cotidiano. A espiritualidade, para eles, não é um conceito, é uma linguagem viva. Essas ativações nem sempre vêm como luz e êxtase. Às vezes, surgem como dor, perda, confusão. Porque uma chave também pode ser uma crise. O fim de um ciclo pode ser o início da escuta simbólica. Quando algo em sua vida se desfaz, pergunte: o que isso está tentando me mostrar? Essa pergunta, feita com o coração aberto, pode virar a chave mais poderosa de todas. A dor, quando compreendida como símbolo, se transforma em portal. E é por esses portais que muitas almas despertas começaram seu processo de reconexão com sua origem estelar. As famílias cósmicas, como os pleiadianos, atuam sutilmente nesse processo. Inspiram artistas, músicos, escritores, sem que eles sequer saibam. Filmes, livros, músicas carregam símbolos atualizados que ressoam com quem está pronto para lembrar. A metáfora do DNA estelar não é apenas sobre genética, é sobre memória espiritual. Lembrar-se de si mesmo é ativar esse DNA. E isso começa quando você para de procurar explicações e começa a sentir as mensagens.
O símbolo toca onde a lógica não alcança. E é nesse toque que o milagre do despertar acontece. Cada símbolo é um espelho que mostra o que já vive em você. A mesma imagem pode significar algo completamente diferente para duas pessoas porque o símbolo revela, não impõe. Ele ativa aquilo que já está maduro para emergir. E, nesse sentido, o despertar não é uma iluminação repentina, mas uma escuta progressiva. Você começa a decifrar as metáforas do seu caminho. O quarto escuro, por exemplo, não é um lugar, é o convite a mergulhar no próprio inconsciente. E ao aceitar esse convite, você encontra luz onde antes havia apenas sombra. Ao ativar suas chaves simbólicas, você se transforma em um novo tipo de leitor, um leitor do invisível. Não lê só livros, mas também sinais, emoções, silêncios. E ao fazer isso, você começa a criar diferente, agir diferente, amar diferente. Porque quem entende a linguagem da alma se torna co-criador consciente da realidade. E é aí que o plano maior se revela. Cada ser desperto se torna um emissor dessa linguagem universal. E esse despertar simbólico, em cascata, prepara a humanidade para acessar o que está além das palavras. Um campo de pura criação, onde pensamento e realidade se fundem. Agora que você escutou tudo isso, o que vai fazer com essa mensagem? Vai deixar passar como se fosse só mais uma ideia bonita? Ou será que dá para parar por uns instantes e sentir, de verdade, o que isso tocou aí dentro? Às vezes, a gente sabe que precisa mudar, mas não sabe por onde começar. E tudo bem. O primeiro passo é reconhecer que algo em você já começou a se mover. Não precisa correr. Só precisa dizer sim. Você sente que tem algo diferente em você? Uma vontade de entender mais, de fazer parte de algo maior, de viver com mais verdade. Isso não é fraqueza. Isso não é imaginação. É seu espírito querendo lembrar. É a sua alma dizendo que está na hora. E pode ser que você seja, sim, uma dessas sementes de luz que vieram para ajudar o mundo a se transformar não com grandiosidade, mas com presença, com verdade, com amor. Talvez alguma palavra tenha te tocado, um símbolo, uma ideia, algo que fez seu coração bater um pouco diferente. Se isso aconteceu, escreve aqui nos comentários. Compartilhar o que a gente sente pode ajudar alguém a se sentir menos sozinho também. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque esse é só o começo. A jornada continua. E o mais bonito de tudo, você não precisa fazer isso sozinho.